Está sendo uma bênção e eu não poderia deixar vocês de fora. A gente já estamos no segundo módulo, mas porém eu vou voltar para o primeiro para vocês entenderem como está sendo, tá? Discipulado Kids é ensinamento da palavra de Deus, né? Para que você possa entender um pouco mais, né? E no primeiro módulo, nós vamos falar sobre o pecado, a desobediência à lei de Deus, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, somente o versículo 17, que diz assim: levantou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E eu trarei um pouco somente a primeira lição, né, do primeiro módulo para vocês neste momento, que abrange muitas coisas e será um pouco prolongado, que diz, o tema desse primeiro é o pecado natural. Tem muitas pessoas que têm a dúvida em saber o que é pecado e como surgiu o pecado. E nessa primeiro a gente vai compreender o que é o pecado. O pecado é tudo o que nós fazemos que desagrada a Deus. Seja no pensar, no olhar, no falar, no agir, no apalpar, por onde a gente anda, que desagrada a Deus. Isso é o pecado. E onde surgiu o primeiro pecado? Onde tudo começou? Nós vamos entender um pouco onde tudo isso começou. Né? Um certo querubim chamado Lúcifer, ele colocou em seu coração o pecado. Onde surgiu o pecado foi no coração de um querubim. E ele se rebelou contra Deus. Por quê? Porque ele se achava mais belo, pois ele se achava muito sábio. A palavra que eu li, né, aqui diz assim: e o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu esplendor. Então ele queria ser maior que Deus, melhor que Deus, por conta da sua beleza. A vaidade entrou no coração dele. Vaidade é pecado, certo? Então, a vaidade entrou no seu coração, o pecado entrou no seu coração, e ele queria ser mais que Deus. E ele se rebelou contra Deus. E também ele consigo trouxe alguns anjos também que se rebelaram contra Deus. E como o pecado não habita no céu, porque Deus não se agrada do pecado,
E o que aconteceu? Esses querubim e os seus anjos foram lançados fora do céu. Quero dizer para vocês que todo pecado, todo algo que nós fazemos que não agrada ao Senhor, tem o que? Sua consequência. Então, a consequência desse serafim, desses anjos, foi ser lançado fora do céu. Eles não têm mais agora o direito de morar no céu de glória por conta do pecado. E aqui diz, a palavra de Deus diz: ninguém pode tentar a Deus. Não é dizer que Deus tenta alguém. Não. Deus não tenta ninguém. Porque a palavra de Deus aqui, vamos ler aqui em Tiago. Vou abrir nossa Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, né? Deus, ele é soberano. Deus, nele não há pecado nenhum, nele não há nenhum tipo coisas ruins. Mas, porém, muitas pessoas dizem que está sendo tentado por Deus. Negativo. Deus não tenta a ninguém. Deus prova os seus escolhidos, porém ele não tenta a ninguém. Então, olha só, que nós possamos entender também que a desobediência, o pecado, né? O pecado da desobediência, o pecado, ele traz o quê? As suas consequências. E nessa lição, o objetivo dessa lição é o quê? Ensinar que a desobediência traz a sua consequência. Então, esses serafins, esses anjos, o quê? Desobedeceram a Deus, não queria seguir a justiça de Deus, não queria seguir a vontade de Deus. Então, ele estava desobedecendo a Deus. E pelas suas desobediências, eles foram expulsos do céu. Então, essa foi a consequência. Não deixe de buscar a obedecer a Deus, mas busque estar sempre na obediência a Deus, para que a presença de Deus não venha se afastar de você, que você venha estar sempre na obediência do Senhor Jesus, não desobedecendo, mas vivendo na obediência, na orientação do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, né? Depois mais estarei trazendo a segunda lição, né, do primeiro módulo, que está sendo também uma bênção nas nossas vidas. Fica com Deus em nome de Jesus.